Bom, pessoal, vocês da turma aí de mecanismos hidráulicos e pneumáticos, sejam bem-vindos. Vamos começar então o nosso trabalho do semestre 2020.2, né, que trata esta disciplina do tema relacionado aos mecanismos hidráulicos e pneumáticos, também conhecido como sistemas pneumáticos ou sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá bom? Ok, por óbvio, considero o primeiro ponto, né, o ponto de partida de qualquer disciplina é fazer com que o aluno entenda, né, o porquê da disciplina, né, o porquê do título, qual é a relação, né, do título com o conteúdo e, principalmente, né, onde que esse conteúdo vai se enquadrar, né, na tua formação, tá ok? Quer dizer, a sua formação como engenheiro, quer seja de produção, quer seja mecânico, enfim. Ok, sistemas hidráulicos ou sistemas pneumáticos ou ainda mecanismos hidráulicos ou pneumáticos nada mais é do que um conjunto de componentes, né, que são interligados, tá? Quer seja pneumático ou hidráulico, e esses componentes eles vão atuar no sentido de realizar um trabalho, né, de se conseguir a realização de um trabalho. Normalmente aplicado isso, né, no setor industrial para automação de máquinas ou equipamentos industriais, mas também para automação de linhas de produção, linhas de montagem, tá bom? E uma das aplicações das mais comuns desses sistemas, principalmente o sistema pneumático, é para a realização de trabalhos repetitivos, né? Então, muitas vezes, torna-se muito mais producente, né? Ou muito mais ou menos desgastante para um operador se determinadas operações no dia a dia no setor industrial, se essas operações acontecerem de maneira automatizada, dado o número de ciclos, né, dada a repetição. E aí é onde entra principalmente os sistemas pneumáticos, tá bom? Bom, agora, tudo isso para acontecer, ou seja, para que esses componentes que trabalham interligados, né, conectados uns aos outros, possam realizar movimentos, automatizar movimentos e assim realizar o trabalho, e tudo isso vai precisar de uma fonte de energia, tá bom? Então, sim, numa visão bem ampla, bem superficial da coisa, se eu tiver que distinguir um sistema hidráulico de um sistema pneumático, a distinção estaria aqui, ó, na fonte de energia, tá bom? Aqui na fonte de energia é que você tem a principal diferenciação entre um sistema pneumático e um sistema hidráulico. Podemos dizer então que o restante claro, cada sistema, ou seja, hidráulico e pneumático, tem seus componentes próprios, obviamente, né? E aqui o trabalho a ser realizado geralmente costuma ser diferenciado, né? Mas sempre nessa linha, né, de automatizar aqueles trabalhos. Agora, então por isso que eu digo que se tiver que apontar uma diferença inicial para a gente adentrar o assunto, essa diferença entre sistema pneumático e sistema hidráulico está aqui, está na fonte de energia. Tudo bem? Ok. Como nós estamos começando então pelo sistema pneumático, então eu vou destacar aqui a fonte de energia aplicada em um sistema pneumático, de modo a fazer com que os componentes que que compõem, né, aquele meu sistema, e aí possa ser realizado o trabalho, tudo isso vai ter como uma fonte de energia o ar comprimido, tá bom? Claro, eu estou citando o ar, né, na condição de se estar comprimido, né, simplesmente pegar o ar da atmosfera e já utilizar de imediato, não. Porque muitas vezes esses componentes aqui
eles precisam, para realizar esse trabalho, eles precisam de uma determinada força, e essa força vem por conta da pressão de trabalho, né? Ou seja, a pressão em que estaria aquele ar, né, utilizado. Quando se cita o ar, é pelo fato de ser a fonte a mais comum dentro do sistema pneumático. Mas você utiliza outros gases quando há necessidade, obviamente, né? Quando se há necessidade, geralmente necessidades muito especiais, e aí você não poderia trabalhar com ar atmosférico, você precisaria ter um gás próprio, enfim, mas fica aí a ressalva. Geralmente, quando eu falar aqui é mais pensando no setor industrial produtivo, aquele que utiliza o ar atmosférico aqui como fonte de energia, ok? Ok, visto isso, então eu poderia representar esse esquema aqui em cima, esse, que aqui está, por meio da ilustração de alguns desses elementos que a gente vai ter aí normalmente compondo o sistema pneumático. Então, como fonte de energia, você tem aqui um reservatório, né, que armazenaria o ar atmosférico sob uma determinada pressão, né, sei lá, 30 bar, 35 bar, e às vezes até mais, ou às vezes até menos, enfim, dependendo do porte desse reservatório, desse compressor. O ar, para vir aqui para esse reservatório, ele precisa, obviamente, ser obtido aqui da atmosfera, que é muito fácil, e ele precisa então ser comprimido, né? E para isso é que tem aqui o compressor, que realiza esse trabalho de capturar o ar aqui, circundando o ambiente, né, o ar atmosférico, comprimir esse ar e depositar aqui nesse reservatório. Claro que isso aqui precisaria de uma fonte motor, então nós temos um motor elétrico para o acionamento desse compressor e assim você ter esse armazenamento do ar atmosférico aqui sob uma determinada pressão. Okay? Em seguida, o ar que aqui está, ele tem que ser utilizado por diversos componentes. Aqui é apenas uma ilustração, né, que mostraria na outra extremidade o automatismo, né, que no caso aqui é o cilindro pneumático, para que então possa ser realizado movimentos dessa haste, né, movimentos em que a haste então se alonga, né, ela se estende e depois ela pode se retrair, né? Então nesse movimento da haste é que você teria, portanto, a realização desse trabalho, né, que se almeja, né? Bom, então podemos olhar para as duas extremidades, né? Olhar aqui e nesse ponto e dizer, bom, ok, aqui são os pontos que determinam o início e o final daquele meu sistema, né? E eu tenho aqui os elementos, né? Aqui eu teria os elementos intermediários, né? Ilustrando apenas, né? Ilustrando apenas. Pois bem, vocês já vão entender um pouco disso aqui. A ideia é a seguinte, pessoal, veja. Fica difícil você simplesmente trazer o ar desse reservatório e jogar aqui direto alimentando aqui esse cilindro pneumático, tá bom? Não se faz assim, ficaria difícil. Vamos só pontuar aqui algumas dificuldades. Veja, esse cilindro pneumático, que é o elemento ou o componente do meu sistema que está aqui para realizar o trabalho que você almeja, ele tem que ser alimentado, ora neste ponto, ora no ponto aqui posterior. Então eu tenho uma câmara anterior e tenho uma câmara posterior, e aqui dentro, só por curiosidade, eu tenho um êmbolo, né? E um pistão, e aqui dentro eu tenho uma haste. Então o que acontece? Eu preciso gerar uma força aqui para que essa haste então possa se estender, tá bom? E quando for para o recuo, eu tenho que ter o mesmo acontecendo, só que aqui, numa câmera dianteira, né? Então eu teria que gerar uma força aqui para que essa haste então pudesse retroceder ou recuar. Tudo bem. Então o que acontece? Pelo exposto, se eu trouxer uma tubulação direta daqui e alimentar essa câmara, eu vou ter a extensão da haste, claro. Mas quando for para retornar com essa haste, eu teria que tirar essa tubulação daqui, essa conexão, e trazer essa conexão agora para onde? Trazer essa conexão para cá, ó. Então imagine, ficaria difícil. Você não teria um operário aqui para ficar
né, conectando de um lado ou de outro do seu cilindro. Fica inimaginável uma situação dessa natureza. Tá? Então está na cara que eu vou precisar de um elemento que eu possa então controlar ou direcionar o ar, né? O ar que vai chegar, que vem ora para um ponto, ora para o outro ponto, sei lá, o ponto 1 e um ponto 2 aqui, um exemplo, tá bom? Pois bem, esse elemento existe, é uma válvula direcional, estou já usando a expressão técnica aqui, mas enfim, tem um elemento que direciona. Então o que vai acontecer? Eu preciso fazer com que o ar chegue nesse elemento para daí ele então distribuir. Fica fácil de entender. Então tá, eu posso então fazer essa conexão aqui, você há de dizer, né? Eu faço essa conexão e aqui eu direciono, ora para o ponto 1, ora eu direciono para o ponto 2. Tudo bem. Mas aí tem um detalhe. Esse ar que vem direto aqui do reservatório é um ar que tem aí uma certa quantidade de líquido, né? Portanto ele precisa ser drenado. Outra coisa, ele também tem partículas, né? E então esse condensado que aqui se encontra, né? Junto com as partículas, acabam se depositando neste componente, né? Nesta válvula, e aí obviamente levaria a um dano prematuro desse elemento. Sem falar que esse mesmo condensado, essas mesmas partículas, adentrariam aqui o interior desse cilindro, né, que é outro componente, que, portanto, também sofreria as consequências desse condensado ou né, destas partículas contaminantes, e aí teria a redução da sua vida útil. Então, não é interessante isso. Então, o que se pensa? Então eu vou precisar usar um dreno, né, um condensador. E também vou precisar usar um filtro de ar para eliminar as partículas. Perfeito? Está tranquilo? Então, para isso aqui, existe aí um elemento, um outro elemento, chamado lubrifio, né? Isso aí vem exatamente do fato de ter aí um lubrificante. Eu ainda nem falei do lubrificante, mas enfim, o fato de ter um lubrificante, de ter um filtro e de ter um condensador, além do próprio regulador de pressão, mas eu vou agora pormenorizar e você vai completar ou fechar esse entendimento. Então veja, a ideia fica assim então, eu levo o ar deste reservatório para esta minha unidade aqui, tá certo? Que é a unidade de condicionamento de ar. Nesta unidade de condicionamento de ar, portanto, eu terei aí, repetindo, eu terei a eliminação do condensado, portanto eu vou ter o condensador, eu vou eliminar as partículas ou contaminantes que estão presentes, né, no ar aqui armazenado, portanto eu vou precisar de um filtro. Mas tem mais um detalhe. Vocês lembram no início que eu falei que a pressão aqui, vamos colocar aí como exemplo 30 bar, que eu teria aqui no reservatório? O que vai acontecer? Se eu disparar essa pressão de 30 bar e atingir esses componentes, como essa válvula direcional, bem como este atuador pneumático, que é um cilindro pneumático, com esta pressão, isso poderá causar danos a esses componentes. Normalmente, essa pressão, chamada pressão de trabalho, fica em torno de 6, 7, 8 bar. Não se preocupe, porque cada fabricante, cada fornecedor destes componentes acabam por indicar qual é a pressão de trabalho recomendada para a atuação ou para o uso desses componentes, tá bom? Então você tem que ajustar a pressão que aqui até então está muito acima daquela pressão desejada, você tem que ajustar para aquela pressão de trabalho, 6, 7 bar, por exemplo, que eu citei aí. Então, para isso, você vai usar aqui um regulador de pressão, né, que vai ter aí um manômetro, obviamente, para você ter ideia de qual é a pressão que vai, né, que está passando ou que você está ajustando para os demais componentes a partir desse ponto. Tudo bem, então? Agora veja, existe no lubrifio um outro elemento que ou poderá existir ou não, vai depender, tá bom? De quê? Vamos lá. Às vezes, há necessidade de que alguns dos componentes que estão ali compondo ou formando o meu sistema pneumático, eles precisam receber uma certa quantidade de lubrificante, tá? É mínima, mas às vezes você tem essa necessidade. Então,
Para que isso? Tem vários motivos, mas dentre eles eu poderia dizer levando em consideração que nestes componentes você tem peças móveis, um dos motivos é exatamente ou proporcionar essa lubrificação dessas peças móveis que estão aqui formando esses componentes, tá ok? Pois bem, então como é que eu faço? Eu tenho que jogar óleo aqui nessa linha, né, em toda a linha, fazer o óleo circular. Então, para isso, costuma-se, quando há necessidade, de você utilizar no lubrifio um filtro, aliás, um reservatório de óleo, tá bom? E daí é que surge, compondo todo o nome, lubrifio viria daí, tá? Porque você teria um copo desse daqui, um elemento semelhante a esse, você teria posto aqui, para que daí, então, o óleo seja levado de um copo, né, de um recipiente que aqui tem né, armazenando esse óleo, e pulveriza todo esse óleo para ao longo de toda a linha, tá bom? É isso aí, em síntese, né, de uma maneira simplificada, a ideia de um sistema pneumático. Então, podemos dizer, rapidamente, você vê aqui nitidamente que o sistema pneumático ele tem basicamente uma fonte de energia, usando aqui a principal, que é o ar comprimido, você tem um reservatório, um compressor, enfim, você tem essa fonte de energia. Depois você tem uma unidade de condicionamento de ar. Então, deixa eu até marcar aqui, tá? Você tem a unidade de condicionamento de ar. Por que isso? Unidade de condicionamento de ar. Aí você leva logo isso para a mente. Então é porque eu preciso melhorar o ar que aqui está. Aqui eu tenho junto com o ar, eu tenho um condensado e tenho partículas, que não é nada interessante para os demais componentes que estão ali naquele meu sistema. Então eu preciso condicionar esse ar, retendo aí ou eliminando ao máximo o condensado e também as partículas contaminantes. E quando for o caso, adicionar fluido, né, para que lubrifique as partes móveis dos componentes, quando houver necessidade e o interesse, óbvio. Mas, além disso, tem um detalhe nessa unidade de condicionamento de ar, é que eu preciso ajustar a pressão. Eu tenho aqui um regulador de pressão, tá bom? O que é esse regulador de pressão? É fazer com que a pressão de trabalho, que é a pressão que vai a partir desse ponto percorrendo todo o meu sistema, seja aquela pressão indicada, né, pelos fabricantes e aquela pressão que eu necessito para a realização do trabalho. Para a realização do trabalho por parte de um atuador, por exemplo, eu vou precisar de uma força. E essa força ela é dependente da pressão do trabalho. Por isso que você vai ver depois ao longo do curso, que há uma relação entre essa pressão do trabalho e a força desenvolvida pelo componente e assim a realização do trabalho, ok? Então você tem essa ideia aí de filtrar, de lubrificar quando for o caso, de condensar o líquido aqui, né, o vapor d'água, e também de regular essa pressão, né? Chamada pressão de trabalho, ok? Bom, e aí depois vem aí os elementos, né, intermediários, como o mais comum deles é uma válvula direcional, tá bom? Direcional por quê? Porque a partir desse elemento eu tenho aqui um ponto de entrada, né? Na válvula tem uma entrada, mas aí eu vou ter aqui, nesse exemplo de válvula, eu tenho duas saídas, porque eu preciso alimentar esse atuador, que é um cilindro pneumático, em dois pontos distintos. Claro, no momento eu direciono o ar para uma câmara, num segundo momento eu direciono o ar para a segunda câmara, e assim eu consigo a realização do trabalho estendendo e recuando essa haste do atuador. Tá bom? Agora, claro, mais adiante quando nós pormenorizarmos o nosso curso, a nossa disciplina, você vai ver que esses atuadores aqui, né, essas válvulas, melhor dizendo, elas precisam ser controladas. Então, existem diversas maneiras de você controlar. Esse exemplo aqui que nós temos, né, é uma válvula que é regulada, ou melhor dizendo, que é acionada eletricamente, tá? Mas a eletricidade não é o único modo de acionamento de uma válvula direcional, tá? Você tem válvula direcional acionada manualmente, quer dizer, o operador vai lá e põe lá o dedão, né, pressionando o botão. Você tem válvula direcional sendo acionada mecanicamente, né, por meio de uma trava, enfim. Você também tem válvula direcional sendo acionada
pneumaticamente, quer dizer, a própria pressão do ar é capaz de acionar essa válvula. E essa que aqui está representada, que é acionada por eletricidade, né? Ou seja, eletricamente. Então, não é o momento da gente pormenorizar isso aí, mas fica aí essa ideia, tá bom? Seguindo aqui, portanto, aqui você tem uma síntese do que eu falei praticamente, tá bom? Então, nós temos o quê? Os sistemas pneumáticos contam com uma fonte constante de ar comprimido para gerar a energia necessária, né? E assim, então, poder acionar os dispositivos para a realização dos movimentos, que são aqueles trabalhos lá, né? E a fonte de energia citada é essa aqui, tá bom? A maioria das aplicações dos sistemas pneumáticos tem como objetivo principal criar movimentos, né? E com isso executar algum tipo de trabalho. Então, pessoal, geralmente nas máquinas, equipamentos industriais é onde você tem a aplicação desse sistema, né? Para automatizar a máquina como toda parte de movimentos dessa máquina. Mas também os sistemas pneumáticos são muito utilizados para automação de linha de produção, linha de montagem, enfim. Tá? Isso é bastante difundido nesses cenários que aí está exposto, que aí estão expostos. Né? Geralmente se pensa em projetar o sistema pneumático, aquilo que eu falei, né, para a realização de tarefas repetitivas. Né? Então, a ideia muitas vezes é essa. Né? Às vezes você tem a necessidade de automatizar uma máquina, claro, buscando eficiência, buscando rendimento, buscando qualidade, né, na geração na realização daquele trabalho, enfim, na obtenção de produtos com maior qualidade. Mas muitas vezes você pode ter um projeto pneumático ou hidráulico em busca de eliminar trabalhos repetitivos, né? Que traria consigo as consequências, né, para o operador, um trabalho que iria demandar por alta repetição, né, uma frequência significativa. Ok, eu vou expor aqui, mostrar alguns vídeos e em cima dele a gente vai discutindo posteriormente, mas fica aqui a sugestão para que vocês vejam esses links, né, e possam ter aí, ampliar seus conhecimentos, tá bom? Fica aí o link. E também já aproveito para recomendar a leitura desse artigo, tá bom? É muito bom. Aqui vai te dar uma ideia geral dos sistemas pneumáticos e hidráulicos, bem passando, mas é bastante produtivo no sentido de te dar uma visão do todo, tá bom? Esse artigo você já terá numa nota de aula, né, que vai estar disponibilizada lá no SIGA, tá bom? Para que vocês então possam se debruçar sobre ele. Bom, vou rodar então agora o filme, para que vocês possam ter uma ideia, só um minutinho aqui então. This video will describe how industrial pneumatic systems work. These 5 types of components Só lembrando que, embora não tenha bater falha aí, talvez no som, enfim, mas o link desse vídeo está lá. É um daqueles links lá. Então depois vocês vão ver com tranquilidade. Aqui é para que eu possa expor, né? Mas enfim, deixa eu aproveitar que dei a pausa aqui para explicar. Aqui você tem uma síntese do que é esse mecanismo, tá bom? O que vocês vão encontrar. Você tem uma fonte de energia, né, de ar comprimido. Você tem aqui uma unidade de condicionamento de ar. Você tem aqui uma válvula direcional. E aqui você tem um atuador, um cilindro pneumático, cujo objetivo é a realização de trabalho, que no caso aqui está sendo ilustrado para a fixação de peças. É como se nós tivéssemos aí uma linha de produção, e aqui eu tenho peças que devem ser acopladas umas às outras, né? E para complementar, vai um pouquinho além, aqui vai mostrar também o que se utiliza normalmente, o CLP. É muito comum utilizar o CLP
para acionamento, automatização, ou automação no acionamento dessas válvulas direcionais, né? Porque aqui é um sistema muito simples, onde você só tem um atuador e, portanto, uma válvula direcional. Mas você poderia ter um sistema com 2, 3, 4, 5 atuadores, né? E eles atuando simultaneamente. Ora, desses 5 pode atuar 2, pode atuar 3, enquanto um aciona, um tem a sua haste estendida, o outro pode ter a sua haste recuada. Enfim, vocês podem perceber aí que, a depender do objetivo, você tem uma dinâmica bem mais simples ou mais complicada, mais complexa. Então, tudo vai se dar por meio desse elemento, uma válvula de acionamento aqui, tá bom? Vou colocar aqui essa válvula direcional. Agora, essas válvulas, elas podem ser, como eu falei, acionadas de algumas formas. Manual, pelo próprio operador, pode ser acionada mecanicamente, pneumaticamente ou eletricamente. Então, o CLP faz exatamente isso. Ele aqui está sendo ilustrado um CLP, mas não necessariamente precisaria ser um CLP, né? Poderia ser um acionamento elétrico, sim, mas você poderia estar em algum ponto, ter uma bancada lá e de lá você ter um ponto, um botão em que você, como se fosse um interruptor, né? Pressionou ali, você manda uma corrente para essa válvula aqui, né? E uma vez que ela é acionada por meio da eletricidade, basta ela receber aqui uma corrente e aí, com isso, ela passaria a ser acionada, levando o ar ora para uma câmara, ora para uma outra câmara, tá bom? E com isso você tendo a extensão ou recuo da haste. Mas vamos ver o vídeo então. Represent the most common elements used in these systems. The ultimate goal of this entire collection of components, in most cases, is to create motion that will do some type of work in an industrial setting. Pneumatics is one of the most widely used technologies to automate repetitive processes. Some common applications might be to move product from one place to another, or to press or clamp pieces of a product together. To best understand how the system works, we will start at the beginning with the compressor and follow the process through to the end goal of motion. The compressor generates the energy that powers the system in the form of compressed air. In order to generate compressed air, the compressor draws in atmosphere from its surroundings and squeezes it or confines it into a smaller space, creating the energy needed to drive the system. Once compressed, the air needs to be dried and cleaned so that harmful particulates such as rust or dirt does not clog up the moving parts in the system. The compressed air will travel through a tube or line to the next component, called an air preparation unit, or FRL. FRL is short for filter, regulator, and lubricator, which are common pieces that make up the air preparation unit. Typically, the first unit in the air preparation system is what is called a... Então, pessoal, como vocês já perceberam e foi dito, a aplicação do sistema pneumático aqui se direciona, vai de encontro ao que estava escrito lá e já foi citado, não vou mais repetir, mas enfim, está aí, aqui está o lubrifio, né? Ou que eles chamam de FRL, né? Por quê? Porque tem um filtro, você tem um regulador de pressão, e você tem um lubrificador, né? E aqui você tem basicamente a remoção da água, a remoção de partículas, tá bom? Aqui estão até separados, mas você pode ter unidades, tá? Em que você tem tanto o condensado quanto as partículas ficando num único elemento, tá? E do outro lado você tem o lubrificador. Mas enfim, está aí a condensação acontecendo, depois a filtragem do ar para a eliminação dessas partículas, retenção das partículas, um regulador de pressão, e para que a partir desse ponto a pressão seja aquela ajustada, né, a pressão de trabalho. E aqui você tem um reservatório onde você coloca o óleo para, quando houver a necessidade de interesse, lubrificar os demais elementos que compõem. Okay? Liquid separator, which circulates or spins the air using specially shaped veins. The rapid circulation of the pressurized air sheds unwanted moisture due to centrifugal force. The next unit is a filter, which further removes particulate and moisture in a two-stage process. Just like in the bulk liquid separator, a series of vanes or louvers in the filter circulates the air in the first stage.
In the second stage, the air passes through a screen of sorts, called an element, in order to catch unwanted debris. Once dried and cleaned, it is common to adjust the level of air pressure coming out of the compressor. This adjustment has an impact on how much force the system generates. Higher pressure allows the actuator to put out more force, and lower pressure creates less force. The regulator achieves this using a spring-loaded assembly. The knob on the regulator adjusts the force of the control spring to achieve a desired pressure set point. Whenever the downstream pressure level drops lower than the desired set point, the poppet, or internal valve, opens a pathway for the higher pressure upstream to flow downstream. This continues until the pressure in the system reaches the regulator's set pressure. At this point, the poppet or internal valve closes until there is a new downstream demand. It is also common to have a pressure gauge on a regulator so the user can monitor downstream pressure. Finally, in specific applications, such as air motors or pneumatic tools, a lubricator can be added to distribute a fine mist of lubricant into the compressed air to help lubricate downstream components. Now that the compressed air is clean, dry, and set to the correct pressure for the application, the next step is to direct it where to go to create motion. A directional control valve. Bom, então como vocês viram aí, foi mostrado o condensador, o filtro, o regulador de pressão e, quando houver necessidade, também o lubrificador. Ele citou alguns exemplos, até como máquina acionada por comando numérico, né, que foi citado aí como exemplo, é um das aplicações, né, em que se necessita que os componentes sejam lubrificados. Okay? Então, está aí. E, obviamente, o ajuste da pressão. Também foi dito aí por ele aquilo que eu já tinha dito anteriormente, né, que a realização do trabalho, para a realização do trabalho por parte do atuador, que está lá na outra extremidade do meu sistema, eu vou precisar de uma força, e essa força, para a realização do trabalho, é dependente da pressão de trabalho. Então, é daí que, por isso que você tem que ter aqui um ajuste dessa pressão, né? Obviamente que obedecendo o que é definido pelo fabricante dos componentes, né? Você não pode colocar aí uma pressão além daquele recomendado, obviamente, né? Bom, o ar saindo daqui, como eu já falei, vem para uma entrada. Essa aqui é aquela válvula, né? Aquela válvula direcional. Aqui eu tenho toda a válvula direcional, o pessoal já pode se acostumar com isso. Eu vou ter uma entrada de ar e depois eu vou ter saídas. Eu tenho uma saída aqui à esquerda, eu tenho uma saída aqui à direita. Obviamente que dessas saídas é que eu alimento câmaras distintas no meu cilindro, né? Quer dizer, o ar que sai dessa saída, que vai aqui de uma dessas vias aqui destinada à saída, vai para uma câmara que causa a extensão da haste e em outro momento vai para um ponto em que causa o recuo daquela haste, né? Então deixa eu voltar Can be added to distribute a fine mist used to leave the valve, to create motion. Valves used to achieve this task. This directional control. Bom, aqui é uma visão em corte em que você pode ver em detalhes como é uma válvula, né? Uma válvula direcional. Então veja, aqui no interior da válvula você tem um cilindro composto por cavidades e saliências aqui, que são os O-rings, né, para vedação. Mas enfim, a ideia aqui é que esse elemento se desloca aqui dentro. E com o deslocamento, esse elemento vulgarmente é conhecido de carretel, né, que eles chamam de spool. Então o carretel ele se desloca da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E nesse deslocamento é permitido que o ar que adentre aqui por essa porta ora vá para uma saída, ora vá para outra saída. Isso é provocado pelo deslocamento. Agora, muito bem, o deslocamento desse carretel, que é esse cilindro interno aqui no interior da válvula, se dá de que maneira? Aquilo lá que eu falei, tá bom? Mecanicamente, manualmente, pneumaticamente ou eletricamente. No caso aqui está se usando uma válvula de acionamento elétrico. Isso aqui chama-se solenoide, aqui é uma bobina. Essa bobina, quando é alimentada, então gera um campo eletromagnético capaz de movimentar essa haste aqui e aí você direcionar, tá bom? Do outro lado dessa haste você tem uma mola que é posta aqui. No momento em que a bobina não está sendo alimentada por uma corrente elétrica, portanto não tem força
não tem campo eletromagnético desse lado, aí a válvula atua causando deslocamento, retornando com essa haste aqui para a esquerda, e isso é o que permite o redirecionamento desse ar de saída, ora para um ponto, ora para As a outro. series of internal pathways that can connect the air coming into the inlet port with one of two avenues to leave the valve, called working ports. Depending on the position of the moving element, which is typically called a spool, the air will be blocked from traveling down one pathway and allowed to travel down the other. The high spots on the spool, called lands, will block the air from proceeding down one path, while the lower sections on the spool, called grooves, will allow air to flow around them and proceed to one of the working ports. In this common type of valve, when the unit is not activated, the spool is forced to the left side of the valve by a spring. In this position, you can see that this land blocks air from going out the number 4 working port, and instead is forced to go out working port number 2, because the grooved lower section of the spool allows air to flow past it and out to the number 2 working port. In order to change the direction of the air to the number 4 working port, the valve needs to be turned on. In most automated equipment, a PLC, or programmable logic controller, will instruct the valve to shift using an electrical signal. When the signal arrives at a portion of the valve called a solenoid coil, a magnetic field is created that pulls a cylindrical piece called a plunger towards it. When that plunger is unseated, it allows air from inside the valve, known as pilot pressure, to push the spool to the right. Once the spool reaches the far right side of the valve, the lands or high spots are now closing off the passage to the number 2 working port, and instead directing the compressed air to flow to the number 4 working port. When the signal from the PLC is removed, the force generated by the electromagnet is also removed, at which point the spring on the plunger returns it to its normal state, which removes the air signal that is pushing on the spool. The spring on the opposite end will return the spool to its default position once again, directing air back out the number 2 working port. The PLC can now direct air to whichever port is needed, whenever it is needed. The next component in the system, the actuator, will allow... Bom, então ficou claro, né, aqui, pessoal, que você tem essa brincadeira aqui, né, ora para um canto, ora você vai com A para a direita, ora você vai com A para a esquerda, né, então você manda o A em 2 direções, né, claro, uma de cada vez, tá bom? Obviamente, tudo por conta de quê? Do acionamento dessa válvula aí, tá bom? Ora para a esquerda, ora para a direita, né, até hora para a esquerda, né, e ora para a direita, tá bom? Bom, isso por conta de quê? Do movimento dessa haste aqui, conforme já foi visto, tá bom? Então isso aqui, de uma maneira mais simplificada, é a forma como atua, né, uma válvula direcional e o motivo dela, né? Esse aqui é o motivo, né? To whichever port is needed, whenever it is needed. Para The next component in acionamento the system, the desse actuator, will atuador, allow né, us to do ou some... desse cilindro pneumático, tá bom? Esse aqui é o elemento que vai realizar o trabalho, né? De que maneira? Fazendo com que a haste se estenda ou que a haste se will work retraia, with the air tá we bom? compressed, cleaned, and redirected. In most applications, the purpose of changing the direction of the compressed air with the valve is to cause motion in different directions. Parker makes a wide variety of actuators, or cylinders as they are also commonly called, that will convert compressed air into motion. The most common type of cylinder is the rodded variety displayed here. The Normalmente, quando você adquire um componente desse, vem uma etiqueta do fabricante, e nessa etiqueta traz diversas informações, dentre elas o diâmetro desse atuador, né, o diâmetro da haste, e traz também a pressão de trabalho, né, a pressão a que esse elemento poderá ser submetido para a realização do trabalho. Aqui a haste, né, que eu falei, que está aqui para ser estendida e para ser recuada, né, e com isso realizar o trabalho. Will create motion using the energy of the compressed air that is supplied to it by the directional control valve. We can see that the working port... O interior aqui, em corte, você vê que essa haste está fixada a um pistão aqui, ó, ou êmbolo, né? Então, o que acontece? Eu tenho que jogar ar sob pressão aqui, gerar uma força e essa força ser
o suficiente para causar o deslocamento desse pistão e, consequentemente, da haste. Connected to the back or cap end of the cylinder. O ar que alimenta essa câmara tem que vir de uma dessas saídas, no caso está dessa saída da esquerda. Obviamente que quando eu precisar retornar, eu tenho que preencher essa câmara aqui, ó. E aí, para isso, eu tenho que jogar o ar nessa saída, eliminando essa, não mais enviando aqui, e sim por essa, para que daí eu possa alimentar a câmara posterior. E aí criar uma força capaz de causar o deslocamento de recuo dessa haste. The compressed air pushes on the piston. It is forced to move forward inside a hollow cylinder that is commonly called the body. The piston is attached to a rod that will extend as a result of the force generated by the compressed air acting on the piston. Você pode imaginar que aqui, tendo ar, esse ar tem que sair, obviamente, na medida em que esse aqui vai, né, essa câmara está sendo preenchida. E aí sai por aqui também, obviamente, né? Então, você pode imaginar que esses são pontos, tanto atrás quanto aqui na frente, são pontos tanto de alimentação quanto de saída de ar, tá bom? The actuator will continue to move in that direction until it reaches its physical limit. Or, if the force resisting motion, commonly called the load, is higher than the force of the compressed air, in which case the pressure regulator could be adjusted to a higher pressure. Now that we have completed the extension, we will need a method to retract the actuator to its original position. The directional control valve will achieve this by changing the direction the compressed air flows from number 4 working port to the number 2 working port. The number 2 working port is connecting to the head end of the actuator. A ideia aí, então, agora é alimentar essa câmara, obviamente, para criar uma força aqui, né, e ser capaz de retornar com esse pistão e, consequentemente, com a haste, né? Agora, como eu falei, o ar que está preso aqui tem que sair. Então, é quando ele vai percorrer no sentido contrário a essa via aqui, né, até que ele vai entrar aqui na válvula. Aí que tem um ponto importante. Veja, uma válvula tem um ponto de entrada de ar, de pressão, de trabalho, e tem 2 pontos de saída. Esse tipo de válvula aqui, tá? Nem todas as válvulas vão precisar ter 2 pontos de saída. Bom, então, mas como eu vou precisar que esse ar escape, então entra na válvula, e aí, nesta válvula, tem um caminho que joga para essa saída aqui, tá? E o contrário também vai ser verdadeiro. Quando eu estiver jogando força nesse sentido e fazendo com que o ar recue aqui, ele vai sair ou escapar por essa via aqui, tá bom? E esses 2 pontos que você vê aqui, ó, esses 2 pontos aqui você considera como sendo o que nós chamamos de silenciadores, tá bom? Eles estão aí exatamente para abafar aquele barulho próprio de quando o ar está escapando sob pressão, tá? Além de até impedir, obviamente, a entrada de partículas no interior da válvula. Então acaba tendo essa função When the compressed air pushes on the opposite side of the piston, it will reverse the direction of the piston rod assembly. This reverse motion is typically referred to as retracting. For this actuator to retract, the air that is already filling the cylinder needs to go... Foi dito, né? Ó, o ar escapando, né? O ar que estava aqui, ó, né? Escapa e sai aqui, ó, tá bom? É isso. To go somewhere, which is commonly referred to as exhausting. The exhaust air is illustrated by the red color and is shown exiting the cylinder and flowing back through the valve, out the muffler, to the atmosphere. This system can repeat this process as often as the PLC tells it to move things from point A to point B in one example. In this example, the PLC is telling the actuator to move this product by sending a signal to the directional control valve, which is using the clean, dry, compressed energy to power the actuator. Pronto, e esse trabalho aí é aquele trabalho repetitivo que tanto já foi Pneumatics are mencionado also aqui, né? commonly used to press 2 components together in an assembly process to help form a finished good. Through the combination of Parker's air preparation, valve, and actuator products, there's a wide range of applications that can be solved. Visit us at parker.com to explore. Bom, então, eu acho que com isso vocês tiveram ideia né, do que
funcionamento, né, da formação de um sistema pneumático, o seu funcionamento. Claro que isso aí foi um exemplo, né, aquela válvula de 5 duas vias, você vai até entender o porquê que eu estou falando assim, mais adiante, né, no nosso curso, tá bom? Bom, basicamente isso. Tem um outro filme que eu quero, tá lá também no link, né, de vocês, deixa eu ver aqui, o link é esse aqui também, né? Em um desses links aí você vai ver também um que trata de exemplos, né? Exemplos de aplicação de sistemas pneumáticos. Eu quero que vocês deem uma olhada, vai ter link aí que vai explicar o funcionamento dos atuadores, né? Desse atuador aqui, por menor, enfim, fica a seu critério. E não esquecer, eu quero que vocês deem uma lida nesse artigo, no artigo, desculpe, eu sempre acho que está aqui, mas o artigo posso até mostrar aqui para vocês, só um instante. Um minutinho. Esse artigo ele está aqui. Pronto. Isso aqui, essa nota de aula, na verdade, pessoal, ela vai estar lá no SIGA, toda essa nota de aula aqui, que é o que vocês acabaram de ver. E aqui o artigo, né? Então vocês vão dar uma lida nesse artigo, um artigo com algumas páginas aí. E isso complementa o assunto, porque vai te dar uma visão geral do que é um sistema hidráulico, um sistema pneumático, tá? Que vai servir para nossa, como introdução aqui ao nosso trabalho de hoje. Tudo bem, então? Bom, não esqueça de ver os demais links, tá? É importante que vejam isso, porque com isso eu considero que vocês vão ter uma visão e uma boa introdução ao tema, que será objeto do nosso trabalho ao longo do semestre. É isso, pessoal. Então, por hoje, encerramos por aqui essa aula, tá? Não esquecer de ficar atento ao que foi exposto.